Então, até agora em nossas lições, você provavelmente percebeu que tem muitas palavras no inglês que terminam com "é", mas o "é" que está no final, a letra "e" que está no final, não é pronunciado. E por quê? Nesta lição, nós vamos olhar isso. Então, no inglês, isso é chamado de the silent E. Silent significa silencioso ou mudo. Então, vamos olhar algumas palavras de exemplo, né? Por exemplo, meu nome, Chase. Outro seria fence, que aprendemos agora há pouco. O outro seria side. E mais um seria make, que é fazer. Então, essas palavras têm uma coisa em comum. Todos têm esse "é" no final. E em todas essas palavras, esse "é" é mudo, ou seja, silent. They are silent E's. Então, a história, a explicação de por que isso leva em conta a história de séculos do inglês e blá, blá, blá. Mas, resumindo, antigamente era pronunciado. Mas, por causa de um monte de coisa política e invasões e guerras e blá, 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 esse "é" foi perdendo o seu som, mas não simplesmente perdendo, ele transferiu um pouco do seu som para outros vogais na mesma palavra. Por exemplo, 400 anos atrás, meu nome, Chase, provavelmente seria pronunciado Chase ou Chase, tipo Chase, assim, né, do português. Mas esse "é" perdeu seu som e deu para o "a". E aí vira, aqui no português, e aí virou Chase, de hoje em dia, né, como eu falo, e a pronúncia seria mais ou menos isso, né? Isso não é uma palavra no português, tá? Esquisito que só, né? Mas a pronúncia, né? Chase. É como você fala meu nome. Aí vamos olhar side, que tá aqui, né? Então, antigamente era sida. Tipo sida, assim, era a pronúncia. Mas, hoje em dia, falamos side, side, side. Né? E essa é a parte difícil do inglês para o português. Porque no português isso seria CG. Mas no inglês, se você olhar essa palavra aqui e você falar CG, ninguém vai entender CG. Olha, perfeito, né? Para o português parece certinho, mas não é. No inglês, CG não é palavra. Ninguém consegue entender, nem inglês, nem americano, nem australiano, ninguém consegue entender aquilo. Então, o que acontece quando esses sons estão mudando, né? O que acontece? Então, você tem um "é" que está no final. Então, no inglês, você já precisa pensar, tá mudo. O "é" não vai fazer som. Existem exceções, vamos falar sobre daqui a pouco, mas grande maioria do tempo, quando tem um "é" no final, é mudo, não vai fazer som. Você precisa escrever, mas você não fala. Então, o que acontece, esse "é" transfere um pouco do seu som, né, das suas propriedades como letra, se você quiser pensar assim, para o vogal anterior, que seria, neste caso, o I, a letra I, the letter I. Aí ele fala o seu nome. Essa maneira que explicamos. O "é" fica mudo e faz com que o vogal anterior fala seu nome. Eu vou até fazer um pouco maior aqui, ficar mais fácil de ver. Então, o "é" aqui, quando ele está no final, ele fica mudo e faz com que o vogal anterior, neste caso o I, fala o seu nome. Essa é a dica, essa é a regra, né, que seguimos. Então, sida, aí não dá, né, não é uma palavra. Sida, aí o I, que está no final, perde seu som, não faz som nenhum, aí fica sid, né, só aquilo. Aí, transfere para cá. E ele fala seu nome. Qual é o nome dessa letra? O nome é I. Aí a pronúncia vira sai. Pronto. Acabou.
E por isso olhamos antes, né, a pronúncia dessas letras, né? Porque o som do D é o mesmo sempre, no início, no final. Porque no português você fala dedo, né? Esse som de D, é o mesmo D do inglês. Mas se você falar side, no inglês não vai fazer sentido, porque side, side. Então vamos olhar outra palavra aqui. Então nós temos maqué, né? Mas o que isso significa? Como é que eu vou falar isso? Então o E tá no final, tá mudo. Então não é maqué, é mac. Né? Mas o E transfere seu som para o vogal anterior, que é o A. E aí faz com que esse vogal fale seu nome. O nome desse vogal no inglês é A. So, make. E aí só K, né? Make, que é a pronúncia certa. Make, que significa fazer. Entendeu como isso funciona? Isso continua para centenas de palavras no inglês. Outro, like. O E fica mudo, o I fala seu nome. Like, like. Entendeu? Outro, bike. Mesma coisa. E aí, like significa gostar de. E aí, bike significa bicicleta. E aí, outro seria tipo cane. Cane. Aí, cane significa bengala. Ou phone. Ou, algo bastante desejado pelas pessoas, um iPhone. No inglês, falamos iPhone. Por quê? O E fica mudo. E aí, o vogal anterior, o O, somente o O, fala o seu nome. Aí a pronúncia vira I, porque a Apple quis que seja I. PH faz F, som de F, né? Farmácia, esse tipo de F. O, N. iPhone. Aí você fecha pro N, acabou. Entendeu? E, igual eu falei, tem centenas de palavras que seguem esse padrão no inglês. Mas essa é a ideia. O E, no final da palavra, quase nunca, 95% do tempo, não vai fazer som. Acontece. E vamos olhar algumas exceções aqui. É quando as palavras são pequenas, palavras muito curtas, ou seja, palavras de uma sílaba só. Por exemplo, he, que significa ele. He, o I, né? A letra I, que está no final, realmente está no final, igual iPhone, mas não tem um vogal anterior para colocar, para falar, né? Não tem. Então você não pode transferir o som para outro vogal, porque não tem outro vogal para transferir. E aí, aqui, nessa situação, você fala he. Aí você vai pronunciar o I, tranquilamente, né? E claro. Outro exemplo, she, ou we, ou outro seria knee, que significa joelho. Knee, right? Esses são os sons que tem. Knee e pronto. Porque não tem outro lugar onde transferir o som. Vamos até colocar aqui exceções. Exceções. Acho que se escreve assim. Entendeu? Exceções assim. Aí existe mais uma exceção, ou mais uma maneira de exceção. E um exemplo dessas exceções seriam essa palavra aqui, fence. Eu vou até colocar aqui para deixar bem claro. Fence, chegar mais perto. Fence tem um E no final, né? Ele não é pronunciado, então a pronúncia deveria ser fins, né? Porque o nome dessa vogal é I, então fins. Mas ninguém fala fins, falamos fence. E por quê? É porque aqui tem duas letras. Vê todos esses exemplos aqui antes, tem uma letra só. O E, uma letra e depois vogal. É, uma letra, vogal. É, uma letra, vogal. Entendeu? Esse padrão. Vogal, consoante, vogal. Vogal, consoante, vogal. Vogal, consoante, vogal. Entendeu? Esse é um padrão que temos no inglês. Isso acontece muito no inglês. Mas de vez em quando não.
E aqui é uma palavra onde não acontece. Então, o E ainda continua mudo, mas ele não transfere seu som. Então, esses são os tipos de exceções que tem para isso. 95% do tempo, esse é o padrão. É consoante, vogal de algum tipo. Mas existem essas exceções também. Quando a palavra é muito curta ou quando a palavra tem 2 consoantes entre os vogais. Aí, tipicamente, essa regra não acontece.